Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um Caminho do Céu. Estamos juntos nesta jornada. A palavra de Deus é esta lâmpada que ilumina os nossos passos. A voz de Deus conduz a nossa vida. Nem sempre é fácil escutar a palavra de Deus, mas escutar a palavra de Deus, escutar a voz de Deus, é necessário para que nós não nos percamos. No mundo que vivemos, há tantas vozes, tantos pensamentos, tantos ensinamentos, e se nós não tomamos cuidado, nós vamos nos perdendo, virando para lá e para cá. É preciso ter um foco, e o nosso foco é Jesus. Portanto, neste programa, eu quero pedir a você que realmente tome esta decisão dentro do seu coração. Eu vou me esforçar para que somente a voz de Deus guie a minha vida e guie os meus passos. Lá no Diário de Santa Faustina existe uma anotação na qual Santa Faustina enfrenta algumas dificuldades, né? E as pessoas começam a ter atitudes erradas, atitudes que não deveriam ter. E então Jesus fala para ela o seguinte: os outros podem fazer o que quiserem fazer. Você deve fazer o que eu te mando. E é exatamente isso que a gente precisa trazer na nossa vida. Porque às vezes nós olhamos pro lado e nós vamos vendo contra-testemunhos. Às vezes até dentro da própria igreja. Às vezes você tem vizinhos aí que vão à igreja. Nossa, você viu que fulano fez isso? E o outro fez aquilo? E fulano falou tal coisa? Gente, sempre vai ser assim. Mas eu não posso mais me deixar guiar por aquilo que eu vejo ao meu redor. Porque às vezes eu vou vendo coisas tristes, coisas que ferem o nosso coração, mas quando eu estou focado em Deus e na voz de Deus, pode acontecer o que for, podem falar o que quiserem falar, eu me mantenho firme no meu propósito, eu me mantenho firme no meu compromisso. E isso é importante para nós. Quantas pessoas eu às vezes atendo, especialmente pessoas ligadas à vocação religiosa, aos seminaristas e por aí vai, né? E dizem, padre, mas aconteceu tal coisa, eu descobri isso, descobri aquilo. Nós não podemos nos pautar nas circunstâncias. Devemos nos pautar na voz de Deus. Deixar que a palavra de Deus me conduza, deixar que a palavra de Deus me direcione. Especialmente naqueles momentos mais difíceis. E eu não sei se você já experimentou uma coisa, mas quanto mais perto de Deus você quer estar, mais provado você vai ser. Quanto mais você se propõe em fazer a vontade de Deus, mais tribulação você vai enfrentar. E quanto mais você se esforça para fazer o certo do jeito certo, mais incompreensões você também vai ter na sua vida. E por que Deus permite tudo isso? Exatamente porque isso prova a nossa fé, a nossa constância, a nossa perseverança. E aí é necessário, quando todas as luzes se apagam, quando todo mundo vai embora, quando eu enfrento as piores circunstâncias, eu preciso mais do que nunca me deixar conduzir pela palavra de Deus, me deixar conduzir pela voz de Deus. É claro que muitas pessoas dizem assim, padre, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, queria tanto que Deus falasse comigo. Meu irmão, minha irmã, Ele já está falando com você. Ele fala conosco o tempo inteiro, mas nem sempre fala do jeito que a gente espera. Ele conversa conosco o tempo todo, mas nem sempre diz o que a gente quer ouvir. E uma das maneiras, e aqui a maneira mais importante através da qual nós ouvimos a voz de Deus, é escutando a palavra. Por isso é muito importante que você e eu tenhamos um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Porque na medida em que você vai ouvindo a palavra, lendo a palavra, Deus vai falando com você. E nós vivemos em um contexto de mundo com muitas notícias tristes, catástrofes, tribulações, desastres, assassinatos e tantas outras coisas. E aí alguém vai dizer, nossa, viver nestes dias tem sido difícil. Agora, é verdade que essas dificuldades sempre existiram.
E nós não podemos mais ficar presos a elas. Será que vai acontecer isso e aquilo, e uma bomba, e um desastre, e uma guerra, e o fim do mundo, isso e aquilo? Isso não deve fazer parte de um coração cristão. Nós sabemos que aquilo que nos espera não são coisas fáceis, não são coisas tranquilas, mas acima de tudo isso, sabemos que o Senhor está do nosso lado, que Ele nos sustenta e que a graça dEle nunca vai nos faltar. É nisso que nós devemos nos apoiar. Por isso, no Evangelho deste final de semana, Jesus ele fala uma coisa importantíssima. Ele falando sobre o fim que está próximo, né? As pessoas ficam preocupadas com isso. Jesus diz assim: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes, sinais serão vistos no céu. Portanto, o próprio Jesus já nos fala dessas coisas. Dificuldades que vamos enfrentar, guerras, conflitos, fome, tempestades. Antes, porém, Jesus diz, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas, sereis colocados na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Portanto, Jesus não engana ninguém. Jesus está dizendo: se vocês quiserem caminhar comigo, se vocês querem fazer a minha vontade, preparem-se para tempos difíceis, preparem-se para enfrentar dificuldades. Às vezes a gente escuta alguém que diz assim: Padre do céu, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu estou servindo a Deus, buscando a Deus, eu estou amando, estou trabalhando, estou vivendo a justiça, mas é só paulada, é só pedrada, é só perseguição. O que eu estou fazendo de errado? Nada. Simplesmente está trilhando o caminho de um cristão. Agora, alguém poderia perguntar: Padre, por que Jesus permite isso? Se eu estou junto dele, se eu estou no caminho dele, por que ele permite isso? E ele mesmo responde no Evangelho: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, todas as situações difíceis que nós vivemos na nossa vida são oportunidades para que eu possa provar e testemunhar a minha fé. Quantas vezes você já deve ter enfrentado situações ou problemas que, na verdade, você pensou: eu vou desistir, eu não vou mais, eu vou abandonar, eu vou embora. Tudo bem, é um direito seu de desistir. Mas quando você tem todos os motivos para desistir e continua, aí você está provando que a sua fé é maior do que essas circunstâncias que estão ao seu redor. Quando você tem todas as razões para abandonar, para ir embora, para, dar um fim em tudo, e ainda assim continua com paciência, com amor, com esforço, isso prova a grandeza da tua fé. E é exatamente isso que Jesus está nos dizendo nesse final de semana. Que eu saiba aproveitar as circunstâncias difíceis, que eu saiba aproveitar as circunstâncias doloridas para provar a minha fé. Provar a minha confiança, provar a minha paciência, provar o meu amor para com Deus. E que cada um de nós possa, diante de Jesus, dizer: Senhor, isso está me custando muito, mas por amor ao Senhor eu vou continuar. Jesus, isso está muito pesado, mas por amor ao Senhor eu vou seguir em frente. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou voltar atrás. Por quê? Porque a minha fé, que é sustentada pela sua graça, é maior que tudo isso que está acontecendo. Mas me falaram tal coisa, tal pessoa me traiu, tal pessoa me feriu, tal pessoa me prejudicou. Pois é. Aquilo que essa pessoa fez contra você ou para você, de fato, doeu e dói, mas isso não é maior do que a graça e o amor de Deus por nós. Nós temos que escolher: ou nos pautamos nas circunstâncias, ou nos pautamos no amor de Deus. Ou nos apoiamos nas circunstâncias, ou nos apoiamos na palavra de Deus, no amor de Deus. O que nos propõe então Jesus
neste evangelho que escutamos neste final de semana. A primeira coisa que gostaria de propor aqui é: pare de ficar olhando muito para os lados, porque isso dá aflição e desespero. É claro que nós estamos aqui numa televisão, né? Estamos aqui na TVI, e a TVI faz conosco esse grande apostolado de evangelização. E tudo bem, você assiste um jornal, um programa e tal, mas cuidado para não ficar se enchendo de informações que, ao invés de te ajudar, acabam prejudicando você. O que quero dizer com isso? Às vezes a gente fica horas e horas numa televisão, numa rede social, e aquilo vai despertando dentro de nós aflição, angústia, sabe? Essa coisa, nossa, tanta desgraça, tanto problema. Saiba selecionar a fonte de notícia. Saiba selecionar a fonte de onde você escuta as coisas, porque às vezes você pode se deixar levar pelo sensacionalismo e isso vai te angustiando, ao ponto de você tomar decisões erradas. Pare de olhar muito para os lados. Tenha a consciência que aquilo que nos espera não é ou não são coisas tranquilas, é provação, é dificuldade, e o próprio Jesus já nos diz isso na palavra. Mas ao mesmo tempo entender que cada situação difícil que eu tenho vivido na minha vida e que eu vou viver, cada provação e cada decepção, cada dificuldade que eu enfrento, é uma ocasião perfeita para provar a minha fé. Fé que se manifesta na bondade, na paciência, na perseverança, na fidelidade, na constância, enfim, cada um de nós deve entender o que é que o Senhor nos pede em cada momento da nossa vida. Então peçamos a Deus graças para isso, que esta palavra que nós ouvimos guie os nossos passos em direção ao céu. Que Nossa Senhora te acompanhe e que o Espírito Santo te fortaleça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.